Histórias inspiradoras estão aí para ajudar pessoas a ainda terem esperança na vida. E o Geraldo Rufino é uma dessas pessoas, que inspira as outras. Com a sua história de vida, ele se tornou conhecido no Brasil todo, e passou a dar conselhos sobre como sair de uma vida humilde e se tornar alguém de sucesso. E o mais importante, sem atalhos, segundo ele. Bom, pelo menos era o que parecia, Porque recentemente parece que essa história que é vendida não era tão real assim, já que um processo relacionado a ele indica algo que vai ao oposto do que ele prega, com direito aí a calotes e a laranjas. Bom, nesse vídeo a gente vai falar então sobre esse caso do Geraldo Rufino, o catador de sonhos e a justiça. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Muita gente vive me perguntando se para ganhar dinheiro na internet precisa ter um canal com milhões de inscritos. E eu digo para vocês que a resposta é não. Se eu fosse começar a ganhar grana hoje pela internet, com certeza utilizaria um outro método. Não que ter um canal com milhões de inscritos também não dê certo, Bom, como esse método que eu vou indicar para vocês hoje, tá? Vocês sabiam que agora, no começo deste ano, é possível a gente ganhar em dólar, mesmo estando aqui no Brasil, sem precisar falar inglês, usando apenas o seu celular ou computador. Dá uma olhada aqui, por exemplo, na nossa aluna, Ana Oliveira, Ela trancou a faculdade de enfermagem e decidiu começar nesse mercado que eu sempre falo para vocês. A Ana faturou mais de $2.000 num único mês. E como vocês sabem, o dólar tá valendo aí 5 vezes mais do que o real. Então, se você quer aprender como fazer para ganhar em dólar, mesmo estando aqui no Brasil, o meu amigo Thiago, ele vai deixar um treinamento gratuito para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? Para você começar a entender como é que funciona, tá? Focado em como ganhar dinheiro em dólar. Então, clica aqui e aproveita, tá, essa oportunidade para fazer do seu ano de 2024 um verdadeiro ano novo. A história de vida de Geraldo, conhecida por todos, é a de que ele nasceu em Campos Altos, Minas Gerais. Quando tinha 4 anos, a sua família perdeu a lavoura que tinha e por isso eles teriam se mudado então para a favela do Sapé, em São Paulo. E junto com seus pais e seus 7 irmãos, eles foram em busca de tentar ali uma vida melhor. O Rufino dizia que na favela ele e os irmãos copiavam os meninos certos, já que os errados acabavam morrendo. Diz que queria copiar a grandeza da mãe e teria aprendido que, abre aspas, uma pessoa importante de verdade não é aquela que tem uma posição importante, mas sim a pessoa que está fazendo bem para o semelhante. Um belo ensinamento, Quando tinha 7 anos, a mãe e sua grande inspiração acabou falecendo, e com apenas 8 anos de idade, ele teria então começado a trabalhar como ensacador de carvão, catador de latinhas e vendedor de limão na feira. Até campinho de futebol ele teria dado um jeito de fazer, e lá ele cobrava o pessoal ali para poder jogar no campinho. Ou seja, um empreendedor nato, desde moleque. Olha, o lixo para mim sempre foi um gerador de oportunidade. Lá se achava de tudo. E para mim um paraíso. E ali nós começamos a produzir, felizes da vida, achava coisa para comer, nós ficávamos o dia inteiro lá e felizes. Com esse seu jeito, ele sempre buscava conseguir formas de levar dinheiro e comida para casa. Quando tinha 11 anos, conseguiu um emprego de office boy no grupo Play Center e a condição para trabalhar lá era de que ele estudasse. O Geraldo então começou a estudar nessa época e trabalhou por 18 anos para o grupo, chegando ao cargo de diretor. Nessa época, ele e seus irmãos entraram em uma sociedade no ramo das entregas. Começaram com uma Kombi e foram evoluindo até se tornar uma frota de 6 caminhões. Porém, aconteceu um acidente e a frota que não tinha seguro deu perda total. Os caminhões foram sair de manhã e por algum motivo, um embicado no outro, por algum motivo, um deles deu problema e travou de repente. Bateram todos. Aí adivinha, Quebramos de novo. O Geraldo cuidou da empresa que era registrada no seu nome e vendeu as peças dos veículos para pagar os carnês dos caminhões. Para vender uma peça, algumas vezes comprava outra peça e assim o negócio foi crescendo até se tornar então a JR Diesel, que é a maior empresa da América Latina aí nesse ramo, que em setembro de 2022 faturava anualmente entre 35 milhões a 50 milhões. Bastante grana, Expandindo os horizontes. O Rufino dizia que a intenção dele era de sempre querer ajudar as pessoas. Então, com seu sucesso, ele começou a orientar familiares e funcionários nos negócios. Por ter essa intenção e gostar de se comunicar, o que antes era apenas para a galera mais próxima, acabou se tornando palestras com base no que ele viveu.
O homem já foi em empresas, presídios e periferias em Brasília, onde já palestrou para 190 mil pessoas entre os shows do Paralamas do Sucesso e Skank, na Esplanada dos Ministérios, até numa das principais universidades do mundo, em Harvard. Lá em Harvard, aquelas pessoas estão buscando a mesma coisa. A diferença daquelas salas com a universidade nossa aqui, o que está acontecendo dentro dessa sala aqui, é nenhuma. A diferença é um detalhe. Lá as pessoas acreditam. Lá as pessoas acreditam que eles são acima da média. Lá as pessoas acreditam que eles estão num país e eles têm orgulho da bandeira. Lá as pessoas acreditam que os outros lá fora também estão acreditando que eles são o máximo. Ele também escreveu 2 livros, uma autobiografia chamada Catador de Sonhos e um livro chamado de O Poder da Positividade. Rufino, então, estava voando, e tinha uma imagem intacta. Praticamente todo mundo só o via como uma inspiração mesmo. Mas uma coisa aconteceu que pode manchar a sua carreira. Indícios de fraude. Esse seu case de sucesso fez com que ele ganhasse mais de 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais e participasse de programas de sucesso como o do Danilo Gentili e do Jô Soares. Mas em 2023, assuntos ilegais surgiram envolvendo o nome do empresário. O que aconteceu foi que Rufino acabou entrando com um processo de recuperação judicial, o que fez com que ele acabasse na mira da polícia por suspeita de desvio de dinheiro para empresas que estariam em nome de laranjas, isso para fugir de dívidas. No dia 12 de janeiro de 2024, Rufino foi afastado da JR Diesel pela Justiça de São Paulo. Além dele, o administrador judicial da empresa, que era o responsável por prestar as contas da organização com relação ao processo de recuperação judicial, que vem desde 2016, em que a empresa tinha dívidas de quase 40 milhões de reais. Aparentemente não estava fazendo seu trabalho e foi trocado. Nessa história toda, ainda foi nomeado um interventor para a empresa, que já fez até um laudo preliminar onde identificou indícios de fraudes nas contas, como pagamentos saindo do caixa da empresa com o nome de funcionários da própria JR Diesel para familiares e empresas ligadas à família de Geraldo, sendo que esses pagamentos não teriam nenhum vínculo com a JR Diesel, de acordo aí com o Metrópolis. As acusações contra Geraldo envolvem fraudes milionárias, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e clonagem de veículos. Pesado, né? Mais polêmicas. Existem 2 inquéritos, um na Polícia Civil de São Paulo e um na Polícia Federal por conta dos casos com laranjas envolvendo a família de Geraldo e as empresas. Sobre a recuperação judicial de 2016, um dos próprios filhos de Geraldo falou em um formulário do administrador judicial que acreditava que a retirada excessiva de lucros pela família poderiam ser um dos motivos da crise da empresa. Fora que naquela época tinham sido gasto aí cerca de 80 mil reais da empresa só em um mês em cartões de crédito, além de mais de 200 mil em condomínios, o que é estranho, já que a empresa fica em um galpão próprio. Só no nome do pessoal da família de Rufino existem pelo menos 45 empresas de peças de caminhões e nem todas elas existem fora do papel. Clonagem de veículos. Um dos filhos de Geraldo, chamado aí de Guilherme, foi incluído em uma teia de relações feita pela Polícia Federal. Ele era CEO da JR quando a Operação Fiat Lux foi iniciada com autorização da Justiça. Essa operação investigava até problemas ligados a carros do Exército, e Guilherme era um dos 6 nomes que tinham mandados de prisão pela Justiça. Ele foi considerado foragido, mas conseguiu habeas corpus e não foi preso. A operação investiga a clonagem de mais de 3 mil carros do Exército, que também teriam envolvimento de servidores do Detran, que colocavam dados falsos de veículos nos sistemas oficiais do Detran. E olha só como o negócio vai se expandindo, e vai vendo quanta gente mais pode estar envolvida. Guilherme também tem algumas ações judiciais por dívidas em seu nome, como a escola de seus filhos, condomínios, um apartamento em Alphaville, IPTU e até uma Porsche que teria comprado e não teria terminado de pagar. Para ajudar ainda mais a situação de Geraldo, de acordo com o relatório feito pelo próprio administrador judicial, na época em que estava falido, que não era milionário, mas sim negativado, a esposa de Rufino chegou a receber pagamentos de mais de 1 milhão de reais a títulos de distribuição de lucros, que, para quem não sabe, é uma forma de remuneração destinada a sócios, acionistas e investidores de uma empresa, decorrente aí da sua participação financeira, do seu capital investido na criação do negócio. Foi pelas informações distorcidas ou pela falta delas que o administrador judicial, que era de 2016, não é o mesmo presente agora no caso. Geraldo dizia sempre que, abre aspas, o credor vai te pressionar o tempo todo, não espere diferente.
E esses credores também estão sendo responsáveis pelo bloqueio bancário de bens do catador de sonhos. Até tentaram confiscar o seu dinheiro no banco, mas não rolou, né, já que ele só tinha R$ 9,34 nas suas contas. Pobre é uma coisa triste. O caso ainda está em andamento e, obviamente, Rufino vai se defender. Então, não dá para sair já julgando o cara. Quando a notícia apareceu em 2023, ele até falou que uma das dívidas foi feita pelo filho Guilherme, né, quando ele ainda era CEO da JR e teria sido contraída com a empresa de logística JSL. Rufino teria dito que ele e a mulher teriam resolvido ser fiadores da dívida do filho, mas que depois de terem resolvido a situação, eles teriam tido então um desentendimento com o até então amigo e dono, né, da JSL, que decidiu usar a justiça para atingir ele. Guilherme Veiga Chaves e Rodrigo Dantas, que são advogados de Geraldo, disseram para o Metrópolis que as decisões da juíza da recuperação judicial estão sendo questionadas pelas vias processuais adequadas. O Superior Tribunal de Justiça também teria anulado os efeitos da decisão que sentenciou a falência da JR Diesel e toda a consequência aí que vieram por esse motivo. A defesa disse que a empresa é a pessoa jurídica ativa e que o plano de recuperação judicial já foi confirmado, sendo que a gestão estava sendo eficiente e transparente. Os advogados também disseram que a falência da JR é uma medida extrema e que nunca foi solicitada por nenhum credor habilitado no plano de recuperação judicial e que isso teria sido reconhecido pelo Poder Judiciário. Resta então esperar esse desenrolar aí do processo todo e saber se o Geraldo é inocente ou não nessa história toda. Mas o que você acha disso? Geraldão, é inocente? Não é? Enfim, diz aqui o que você acha disso tudo, né? O que você pensa disso tudo? Você acha que o catador de sonhos enganou todo mundo ou não? Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então confere aí, mesmo se você achar que você já está inscrito, confere aí para ver se está inscrito mesmo, ativa o sininho das notificações. Até os próximos. Tchau!